Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Vilmar Chudowski que realize a leitura do versículo da Bíblia. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária ad hoc, vereadora Camila Lima, que realize a leitura do expediente. Expediente de 15/12/2020. Ofício número 03/2020 da 22ª Delegacia Regional de Polícia de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 884/2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 1114/2020, do Ministério da Educação, em resposta ao requerimento 326/2020, de autoria de toda edilidade. Comunicados número 1364 e 1477/2020, da Gerência Regional de Caixa Econômica, informando a liberação de recursos ao programa Finisa. Tribuna Livre, Daiana Gomes, assessora parlamentar da deputada estadual Paulinha. Ordem do dia. Votação única. Veto integral ao projeto de lei número 80/2020 e Conselho Alvará Provisório de Táxi. Para a segunda votação, projeto de lei número 56/2020, que denomina Via Pública de Eunice Dalla Barba Fuch. Projeto de lei 68/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Projeto de lei número 74/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício de 2021. Projeto de lei número 81/2020, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de lei número 84/2020, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar, por interesse público, com ônus financeiro para o município, o imóvel de matrícula 42.611 e da outras providências. Para a primeira votação, projeto de lei número 91/2019, que autoriza a doação de imóvel e da outras providências. Projeto de lei 83/2020, que denomina a servidão de Alzira Navarosh Neuknemechenko. Projeto de lei número 87/2020, que dispõe sobre a desafetação de bem público. Sem indicações no momento, senhor presidente. Obrigado, vereadora Camila Lima. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não havendo ninguém interessado, passamos ao grande expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não, senhor presidente. Obrigado. Sendo assim, quero convidar a Daiane Gomes, que é assessora parlamentar da deputada estadual Paulinha, para fazer o uso da tribuna hoje aqui nessa casa. Seja bem-vinda, Dai, fique à vontade para fazer uso da tribuna. Eu vou pedir licença para retirar a minha máscara bem rapidinho aqui, não vou me estender muito. Quero primeiramente cumprimentar o senhor presidente desta casa e agradecer já pela oportunidade, né? Para mim é uma honra estar aqui hoje nessa Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar as senhoras vereadoras e os senhores vereadores aqui presentes, o público aqui presente, a imprensa, meu pai que está ali sentado me acompanhando hoje. E quero dizer a vocês que estou feliz de estar aqui hoje e venho passar uma mensagem da deputada Paulinha para vocês hoje aqui, vereadores de Canoinhas. Hoje a deputada se reuniu
com a equipe de trabalho, né? A nossa equipe hoje, somos em 30 funcionários, né? No gabinete 203 da Alesc. E a Paulinha hoje nos reuniu e teve uma decisão, até encaminhei para alguns vereadores por celular, né? Os que tenho mais contato, que dentro do recesso parlamentar, a Alesc para agora, dia 18, as suas atividades. O nosso gabinete não vai parar, vai continuar trabalhando, né? A gente só vai mudar o local, todos vão se destinar ao escritório de Bombinhas. Então, os senhores e as senhoras aqui, se precisarem qualquer coisa, alguma pauta, né? Pode se direcionar até nós, eu vou deixar um cartão meu aqui para vocês, para alguma pauta, alguma coisa que ainda queiram, até o final do ano definir, que se direcionem ao escritório de Bombinhas, né? Então, o gabinete não vai parar. Outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês, em nome da deputada, foram os recursos, né? Durante este ano que veio para o Planalto Norte, né? Que só Canoinhas também recebeu 350 mil reais para a Secretaria de Agricultura, né? Esse dinheiro já veio, já foi repassado aos cofres públicos. 150 mil reais para uma van para a PAI de Bela Vista do Toldo. 150 mil reais para uma van para Major Vieira. Um ônibus escolar que foi cedido agora por intermédio da deputada para 3 barras, foi há poucos dias entregue. 200 mil reais para Monte Castelo. Um ônibus escolar para a cidade de Timbó Grande. 350 mil reais para Mafra. 250 mil reais para a cidade de Rio Negrinho. 150 mil para Irineópolis e 200 mil para Itaiópolis. Então, soma-se um total de valores de recursos, de emendas parlamentares destinadas ao Planalto Norte pela deputada, um valor de 1.800.000 reais, né, que veio através da deputada Paulinha ao Planalto Norte. Queremos aqui também agradecer aí a oportunidade, e quero comentar também que a deputada Paulinha manda um abraço ao presidente desta casa, Paulinho Basílio, e a doutora Norma também, Pereira, que ela também ficou feliz com o resultado das eleições e também ficou feliz com a votação que vocês dois tiveram. A deputada Paulinha, hoje, independente de qualquer sigla partidária, né, independente do PDT em Canoinhas ter apoiado a situação, né, a Paulinha está aberta a todos vocês, a todas as siglas partidárias. Temos uma vereadora nova aqui no plenário, né, que é a vereadora Zenilda. Também quero te parabenizar. Estamos à tua disposição também. E quero agradecer a oportunidade, queria falar mais isso para vocês. Vou deixar o cartão aqui do gabinete, né? Parabéns pela votação que vocês fizeram, né? Estamos sempre à disposição. A Paula é muito amiga da doutora Norma, manda um abraço para você, está te esperando para uma visita agora em Bombinhas, tá? E quero desejar aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos vocês, felicidades, e contem com a gente. A Zeneci sempre está ali trabalhando, nos fazendo pedidos, estamos à disposição de todos. Os que, né, temos 2 vereadores reeleitos aqui nesta casa, né? Também queremos nos colocar à disposição. Seria isso. Muito obrigado pela palavra e um abraço a todos vocês. Dai, quero agradecer a sua presença. Só justificar que eu tenho a liberdade de chamar ela de Dai, porque nós somos colegas há muitos anos, né, independente de relações partidárias. E agradecer em seu nome, né, a deputada, pedir para que leve o abraço dessa casa. Certamente nós continuaremos em busca dessa parceria, né, com a deputada Paulinha e com todos aqueles que estiverem interessados em nos ajudar aqui em Canoinhas. Então, muito obrigado pela sua presença. Fique sempre à vontade para estar aqui conosco. Obrigada também.
passamos à ordem do dia. A palavra, vereador Coronel Mário. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhores dessa Casa Legislativa. De maneira especial, cumprimentar a vereadora eleita, Cidadã Lemos. Fiquei feliz com a sua eleição. Quando estava comandante do 3º Batalhão, já acompanhava o seu trabalho, inclusive na área de segurança pública, junto ao CONSEG. Que a senhora tenha êxito na sua missão a que se propôs junto à comunidade a desempenhar. Cumprimentar a DAI, me permite, nessas pessoas, cumprimentar os integrantes da plenária, cumprimentar os internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, solicito, se possível, tramitação em regime de urgência dos projetos de lei 91/2019, que autoriza a doação de imóvel e da outras providências. Projeto de lei 83/2020, que denomina a servidão de Alzira Navrok Melnichenko. Dia 22 é a última sessão, nós entraremos em recesso. E caso haja entendimento dos senhores edis dessa mesa diretiva, eu solicito ao senhor para tramitar em regime de urgência os projetos ora referendados. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Então, acolhendo a sua proposição, eu vou deliberar aqui com o nosso plenário a solicitação para que os projetos de lei número 91 de 2019 e 83 de 2020 passem a tramitar em regime de urgência. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco então em votação os vereadores que aprovam que os projetos de lei número 91 de 2019 e 83 de 2020 tramitem em regime de urgência nessa casa, permaneçam como estão. Está aprovada a referida solicitação. Votação única. Veto ao projeto de lei número 080 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela rejeição do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Senhor presidente. Palavra, vereador Vilmar Sudowski. Só gostaria de me abster desse veto. Ok, obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, solicitando a primeira secretária ad hoc, vereadora Camila Lima, que efetue a chamada nominal dos vereadores para a votação, alertando que sim é pela rejeição do veto e não pela manutenção do veto. Vereadora Camila Lima, sim. Vereador Célio Galeski, não se encontra. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereadora Norma Pereira. Sim. Vereador Paulinho Basílio. Sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudowski, abstenção. Vereadora Zenice Dreyer. Sim. Portanto, com 8 votos favoráveis e uma abstenção, está rejeitado o veto integral ao projeto de lei número 080 de 2020. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 056 de 2020, que denomina a via pública de Eunice Dalla Barba Fuc. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 056 de 2020 em segunda votação.
Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 068 de 2020, com emenda modificativa, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Projeto de lei estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Canoinhas para o exercício de 2021. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 068 de 2020 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 074 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício de 2021. Projeto de lei dispõe sobre o orçamento geral do município de Canoinhas para o exercício financeiro de 2021, estimando receita e fixando despesa em R$ 183.973.879,62. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 074 de 2020 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 081 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão. Senhor presidente, vou me abster do voto. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. só lembrando que esse projeto que concede alvará provisório de táxi será transferência de um nome para outro só. Não é criação de ponto de táxi. É uma transferência de proprietário. Seria isso. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 081 de 2020, com 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 084 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar por interesse público, com ônus financeiro para o município, o imóvel de matrícula número 42611 e da outras providências. A área a ser desapropriada será destinada à implantação de um novo cemitério municipal. Está em discussão e eu passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, só um comentário rápido. Ontem eu fiz a menção aqui da questão do licenciamento ambiental, né? Eu fiz esse comentário no sentido que já existe, já funciona. Só para tornar claro que eu não verifiquei e também acredito que não veio junto com o projeto e ninguém verificou a questão de existir ou não o licenciamento, né? A gente fez o comentário por já estar funcionando, você pressupõe que tem, né? Até porque já funciona há vários anos lá, né? Só esse comentário para que não fique dúvida, mas depois que os vereadores falaram que tem licenciamento, não, isso eu não sei. Isso é uma questão técnica para ser verificada pelo Executivo no momento da aquisição, né? Tirar de nós uma possível imputação de responsabilidade na frente. Imagino, e como funciona, deve ter licenciamento, mas se não tem, o Executivo que promova a regularização, até porque a atividade já existe no local. Obrigado, vereador Paulo, pelos esclarecimentos. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 084 de 2020 em segunda votação.
Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 091 de 2019, que autoriza a doação de imóvel e dá outras providências. Doação de imóvel a Reciplan Transportes Limitada. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 091 de 2019 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 083 de 2020, que denomina servidão Alzira Navrok Melechenko. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 083 de 2020 em primeira votação. Antes de votarmos o último projeto, aproveitar que a vereadora eleita Zenilda Lemos está aí, cumprimentá-la e desejar sucesso no mandato. Hoje, como temos mais alguns visitantes, é importante a gente salientar que os projetos que não são discutidos no momento da votação, né, é porque certamente já foram discutidos nas comissões ou em primeira votação. O vereador Coronel Mário, quando presidente, sempre gostava de frisar essa situação, porque para quem vem a primeira vez na Câmara, que não é o caso de nenhum de vocês que está aqui hoje, pode parecer um pouco estranho não haver discussão, né? Mas obviamente, né, tem toda uma tramitação interna, leitura, parecer das comissões, aí coloca em votação, vota em primeira, vota em segunda. Então nós só chegamos no momento da votação a partir do momento que as discussões já estão bem adiantadas ou até finalizadas, né? Quando o projeto é um pouco mais polêmico, sempre há discussão também em plenário, né? Mas hoje nós tratamos de assuntos já muito bem encaminhados e por isso não há discussão neste momento. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 087 de 2020, que dispõe sobre a desafetação de bem público. Desafetação da parte final da rua Fauri de Lima, no bairro Campo d'Água Verde. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Zenesi Dreyer. gostaria de me abster desse voto. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 087 de 2020, com 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que faça a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadoras, os nobres colegas vereadores. Cumprimentar a nossa vereadora eleita, Zenilda, e desejar sucesso. Cumprimentar o nosso vereador Mirim, né, o Gabriel, o Auro, a Daia, o doutor Anísio, o senhor Eugênio, os colaboradores da casa, os internautas, enfim. Então, requerimento do dia 15 de dezembro de 2020. Requerimentos números 891 e 892 de 2020, de autoria da vereadora Zenesi Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Jardel Gurdinski, deputado estadual, e à senhora Ana Paula da Silva, deputada estadual, solicitando que interceda junto à Secretaria de Estado da Saúde sobre o termo de cooperação para a cessão do Laboratório de Entomologia, situado na antiga Escola de Produção, quase em frente à Igreja Aparecida, ao município de Canoinhas. O espaço poderia ser compartilhado para que o município inicie a implantação do Laboratório Municipal de Entomologia, bem como para a realização de outras ações no âmbito das zoonoses, vigilância da raiva, febre amarela, animais peçonhentos, etc.,
considerando manifestação de interesse por parte do município em 2018, manifestação de interesse da equipe da Secretaria de Estado da Saúde em maio de 2018, porém, até o momento, a obra encontra-se em desuso e não foi dado continuidade à proposta que é de interesse público. O local está abandonado, sem manutenção, muito mato, oferecendo riscos aos moradores devido à proliferação de insetos e animais peçonhentos e pode ser muito bem aproveitado pelo município de Canoinhas com prioridade para ações de saúde pública. Coloco em discussão os requerimentos número 891 e 892 de 2020 e passo a palavra à vereadora autora Zeneci Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham. Vereadora eleita Zenilda Lemos, parabéns pela sua eleição e desejo sucesso nesse trabalho. Dai, seja sempre bem-vinda nessa Casa de Leis, toda a plenária que nos acompanha e assessores aqui dessa casa. Ontem eu já anunciei que estaria fazendo esse requerimento, reiterando esse requerimento. Gostaria de reforçar esse pedido e pedir o apoio, Daiane, porque junto à Assembleia Legislativa, nós fizemos ofícios já da Secretaria Municipal de Saúde em 2018, já foi colocado a importância dessa obra para o município de Canoinhas. Essa obra ela foi reformada, conta com bancada de granito, uma estrutura física que não é muito grande, mas é importante para o município, juntar as ações de entomologia e do setor de controle de zoonoses para o nosso município. O nosso médico veterinário, ele atende inclusive no âmbito da região, quando são encontrados os macacos mortos, ele se desloca e faz esse atendimento, então ele precisa também de uma estrutura física melhor para fazer esse trabalho de controle de zoonoses, e para aproveitar melhor a técnica que é bióloga e que foi cedida ao município de Canoinhas. Então, nós temos que lutar por esta obra, pela cessão desta obra ao município, e a gente pede, então, apoio ao nosso deputado estadual, Renato Jardel Gurtinski, e Ana Paula da Silva, que estão unidos na Assembleia Legislativa em prol do Planalto Norte. Então, só reiterando o nosso pedido, já formalizando, e, se possível, entregar já em mãos para a assessora da deputada Paulinha, o documento aprovado, se assim for o entendimento dos demais vereadores. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zeneci. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, só para deixar consignado em ata, nós estamos encerrando o nosso mandato nessa Casa Legislativa, vereadora Norma. E consignado em ata, primeiro, os meus cumprimentos à vereadora Zeneci por ter provocado esse assunto, porque realmente já deveria ter sido repassado ao município, dado o prazo do início desse processo. E acredito que agora, com o deputado Renato Pique estando na Assembleia e com o apoio da deputada Ana Paula da Silva, Paulinha, que muito bem nos recebeu lá em Florianópolis, acredito que agora vai concretizar. Mas não posso deixar de falar ou consignar que quantas discussões nós travamos nesta Casa de Leis com relação à transferência da 26ª Regional de Saúde. Quando eu vi, vereadora Camila, e isso a história um dia vai deixar registrado, a senhora vereadora Norma sentando literalmente nas caixas para não deixar tirar uma gerente de saúde do município, nos remete a uma reflexão como vereador e como integrante da comunidade, o quanto nós perdemos aqui. É claro que na reforma administrativa, na questão de operacionalização das demandas com relação aos equipamentos públicos, sejam quais forem, mas toda aquela estrutura, vereadora Norma, nós estamos discutindo neste momento a cessão de uso para o município é importante, que já deveria ter ocorrido, mas não podemos deixar de
de registrar o nosso descontentamento enquanto cidadão, enquanto vereador. Eu que quase tive os dedos quebrados pela porta da então gerente de regional de saúde, salvo engano, quando eu tentei simplesmente conversar com ela, é lamentável. Então, que fique registrado, vereador Paulo, que a nossa indignação com relação a esse fato. Podemos concordar como foi encaminhado o processo de reforma administrativa, mas não aceitar. Isso a comunidade jamais vai aceitar da forma como foi conduzido. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Passo a palavra agora à vereadora Norma Pereira. Dada a importância do requerimento, e eu também gostaria de parabenizar a vereadora Zenesi por ter lembrado desse assunto, como o vereador Coronel Mário colocou, que foi altamente discutido nessa casa, vários foram os requerimentos, implorando lá para... Nós perdemos carros, os freezers, perdemos gerador próprio de energia, perdemos não sei quantos computadores lá nas caixas, que não tinha como a gente não chorar vendo tudo aquilo sendo arrancado dos nossos braços, uma coisa que estava funcionando aqui perfeitamente bem desde 1994, e que no nosso entendimento a ADR era uma coisa, a Gerência Regional da Saúde era outra. E se lá em 1994, com a Lei 8080, Descentralização da Saúde, se definiu como Canoinhas um local importante para tratar dessa matéria, como é que a gente vai retroceder? Como é que nós vamos voltar no tempo? Como é que o Estado vai ficar mais longe da população para dar assistência à saúde? E eu gostaria muito, vereadora Zenesi, com a sua permissão, de assinar junto. E da mesma forma que ontem nós pedimos para a assessoria legislativa da casa trazer aquele material do ano de 2018, talvez fosse importante anexar alguma coisa aqui das reivindicações, tudo que nós perdemos diante daquele ato, para que se restabeleça agora, que realmente a gente aproveite e utilize esse espaço para uma coisa altamente útil. Canoinhas precisa desse espaço para tratar dessas questões, e também, sem sombra de dúvida, né, o reforço da deputada Paulinha e com o nosso deputado Renato, para que eles efetivamente batalhem para que isso volte para os nossos braços. Muito obrigada, e com a sua permissão eu gostaria muito de assinar junto. Com certeza. Com a palavra a vereadora Zenesi Dreyer. Só gostaria de deixar registrado e agradecer pela presteza do nosso assessor Biluca, que prontamente se prontificou e fez os registros oficiais para dar mais materialidade a este requerimento, porque a obra realmente está abandonada. Então ele fez registros, fotos e vídeos para também poder anexar a este requerimento. Seria isso, senhor presidente. Continuam em discussão os requerimentos número 891 e 892 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos 891 e 892 de 2020, de autoria das vereadoras Zenesi Dreyer e Norma Pereira. Requerimento número 893 de 2020, de autoria de toda a edilidade presente, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Mailis Regina Simões Mendes, determinando que seja comunicada a família enlutada. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária, a vereadora Camila Lima, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Nenhum inscrito, senhor presidente. Obrigado. Quero mais uma vez agradecer aos colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, internautas, a Dai, doutor Anísio, Gabriel, seu Eugênio, o Áureo e a nossa querida vereadora eleita
Zenilda Lemos, seja sempre muito bem-vinda. Desejo um mandato de muito sucesso, que competência e dedicação eu sei que não lhe faltam. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 21 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.